Bem, senhores alunos, hoje nós vamos retomar nossa aula anterior, da qual nós falamos sobre o plano da salvação. E ao falar do plano da salvação, não demos grande ênfase, porque a palavra plano entrou em evidência que na realidade você não encontra essa fraseologia em sua Bíblia. Lá eles trocaram a palavra de plano da salvação pela palavra dispensação, que na realidade não diz absolutamente nada. Já o plano da salvação, todo mundo sabe o que é um plano. É algo que é elaborado, com precisão, com certeza, entendeu? Algo que se faz com planejamento. Senta-se para construir. Por exemplo, Jesus falou: ninguém que vai construir uma casa, antes não senta-se, calcula-se, planeja-se para então começar a construção, para que possa concluí-la e bem feita. Quando falamos de plano da salvação, evidentemente voltamos a falar do que já dizíamos na aula anterior, sobre um plano chamado plano B. Nós falamos sobre o plano B, porque o plano A, vamos admitir assim, que foi a bancarrota, que falhou, porque o homem pecou, transgrediu, desobedeceu às ordens de Deus, descumpriu o que foi acordado entre Deus e ele. Então, entendemos que Deus tinha um plano B. Quando eu digo plano B, eu estou dando a vocês entendimento de que Deus, sendo onipotente, onisciente, é chamado no Novo Testamento de Pantocrator, que é o Todo-Poderoso, e tendo a onisciência como a onipresença, mas na onisciência ele previa a eventual queda do homem. Queda essa que ele, então, para isso, como eu disse, preparou o plano chamado, que eu nomeio de plano B, que é um plano elaborado em Cristo Jesus. Por quê? Que evidentemente foi elaborado, segundo a palavra de Deus diz, antes da fundação do mundo. E, portanto, o Senhor Jesus, ao estabelecer em si próprio, através do seu próprio corpo, de seu sacrifício, de sua morte, de sua ressurreição, ele instruindo aos seus discípulos, assim como vocês estão aqui hoje, na qualidade de alunos, discípulos, nós estamos aprendendo juntos, e portanto, encontramos a palavra de Deus verdadeira, que o que determinou, eu chamei de 7 pilares, que é o número da perfeição de Deus, está eivado em todas as escrituras, esse número, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E portanto, 7 pilares, eu nomeei, foram 7 ordenanças de Cristo. Ele, ao elaborar o seu plano, o seu trabalho, ao cumprir o seu trabalho, a sua missão na terra, ele determinou 7 ordenanças, que portanto, transformei em pilares. Que se você é cristão, se você ainda não aprendeu quais são esses pilares, que são fundamentos para a sua salvação, aprenda agora. Vimos nas teologias tradicionais, eles dizem costumeiramente, que a salvação está baseada em 2 fundamentos: batismo e ceia. Mas em pesquisa compatível, encontramos que não são apenas 2 ordenanças, mas sim 7, assim como as 7 lâmpadas do castiçal da lei de Moisés estabeleciam os parâmetros para que eles também se salvassem. E portanto, esses 7 pilares estão aqui descritos. Nós colocamos sinteticamente, resumidamente, mas você pode estar suplementando em sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e confira isso. Então nós temos no livro de Marcos, primeiramente, ele diz: ide por todo mundo. Depois diz: pregai a nova promessa. Para você, essa palavra nova promessa certamente é algo novo, porque na sua Bíblia não consta a palavra nova promessa. Lá eles preferiram escrever a palavra evangelho, que na realidade é uma adaptação
da palavra grega original, portanto, euangelion. Euangelion, nova promessa. Portanto, a tradução correta dela é nova promessa. Não é qualquer outra frase que possa desconstruir. Porque todas as frases construídas em tradução à palavra euangelion não diz a mensagem. Porque quando eu digo nova promessa, pressupõe uma velha promessa. E essa velha promessa não é outra senão o Velho Testamento, não é outra senão a lei de Moisés, uma lei que foi fraca, uma lei que morreu, porque Jesus veio para cumprir a lei. Sim, ele cumpriu enquanto foi judeu, enquanto como judeu cumpriu todos os preceitos dessa lei, mas quando ele chegou aos 30 anos, fez a sua missão como pastor, 3 anos de ministério, pregando a palavra, batizando, ensinando aos seus discípulos, no final ele criou a sua própria lei, chamada Lei de Cristo. Isso também nós falaremos em aulas posteriores, porque é muito complexo para escrever agora sobre esse assunto. Então, nova promessa, ela pressupõe que havia uma velha promessa. E ele disse, em texto corretamente traduzido do original grego do Novo Testamento, ele diz, eu não vim para destruir a lei, mas cumprir a promessa. Promessa essa que foi determinada através de Abraão, Isaac, o filho da promessa, do qual nós também somos. Então todos nós os cristãos autênticos, dentro desses princípios, desses 7 pilares, estamos cumprindo a promessa elaborada através de Abraão. O pai Abraão foi o 21º homem da criação. Desde Adão, ou Adão como chamam, ele foi o 21º homem que nele se cumpriu, nele estabeleceu-se